Saudações a todos e todas. Eu sou Quelínia Farias, sou membro do sindicato Sindicep Caucaia e também sou pesquisadora das Relações Étnico-Raciais e Formação de Professores na UFC. Nós estamos aqui hoje com a feliz presença da Sandra Petit, professora da Universidade Federal do Ceará, mãe capoeirista, pesquisadora, mulher de axé. Também com a presença aqui do pastor Simões, militante, pastor que tem debatido a questão da mobilidade, da juventude, o antirracismo nesses espaços, trazendo a discussão sobre o papel, a importância de uma educação antirracista nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. É uma alegria estar aqui, mediando esse debate, aceitando esse convite, e também fortalecendo a discussão de que a federação tem estimulado e fortalecido nos seus espaços a discussão sobre a questão étnico-racial, o combate ao racismo também no serviço público. É uma pauta constante que está sendo estimulada e que todos os sindicatos filiados se comprometem a também criar suas secretarias, desenvolver ações, fortalecer esse debate. A nossa conversa vai transitar nesse sentido de fortalecimento, discussão sobre a questão do antirracismo como uma necessidade apontada pela inspiradora Angela Davis, e a gente tem aqui em nossa companhia hoje pessoas especiais que vão nos ajudar a avançar nessa discussão. Essa nossa conversa de hoje está organizada em 3 blocos. E como a gente sempre está atravessado pela questão da tradição oral e da ancestralidade, não podíamos começar sem falar dos nascimentos, dos inícios, né? Como diz o mestre capoeira, o que não tem origem não flui. Então, eu queria muito saber de vocês dos começos, como Sandra Petit, como pastor Simões, como se inicia essa caminhada, como se formam nesse debate, como se acontece o encontro com a sua ancestralidade e com o seu pertencimento. Então, eu posso falar um pouco da origem de tudo isso. É até difícil situar assim exatamente, né? Porque é um processo, esse investimento, né, que nós realizamos voltado para essa questão. Apesar de que eu já na minha infância, eu já estava num ambiente politizado, por conta do meu pai, que é um exilado político, uma pessoa que vem do Haiti, a primeira república negra das Américas, que isso dá muito orgulho aos haitianos, e é um orgulho que ele repassou para mim, a questão da negritude, nesse sentido, para os haitianos, e pelo menos para meu pai, era uma questão muito importante, né? Natural, no sentido de se considerar negro e negra. Então, eu não tinha esse questionamento. E também saber sobre o racismo, desde muito pequena, isso era uma questão. A influência de pautas internacionais, né, que eu convivi com pessoas exiladas, porque nós éramos exilados, né, por conta da militância do meu pai no Haiti, que teve que sair de uma ditadura, que foi muito terrível, durou mais de 30 anos, a ditadura do Haiti, do Papa Doc. E que, devido a isso, depois de passar por Cuba, ele teve que se instalar na Europa. Então, durante esse tempo, nós convivemos com outros exilados da América Latina, com chilenos, com argentinos, que também tinham que fugir das ditaduras, com pessoas da África do Sul, que fugiam do apartheid. Alguns fugiam e outros conseguiam sair para estudar, né? Então, tinha isso, outros conseguiam procurar uma vida melhor, considerando o sistema que tinha lá. E também nós convivíamos com pessoas de outros lugares, de outros países, que também, por algum motivo, as pessoas tinham que sair, né, por opressões. Então, eu tinha o hábito de conviver com essas pessoas, de ter essas conversas em casa, mas eu não tinha uma discussão especificamente sobre antirracismo, né? Então, isso tem a ver com a minha busca identitária. Talvez por estar morando num país muito diferente do meu, que, no caso, eu morei muito tempo na Suécia, e depois da Suécia na França. E não me senti
parte daquela sociedade onde também existe racismo, mas não me senti pertencente, né? E isso também acontecia porque meus pais também não se sentiam pertencentes, apesar de, ao mesmo tempo, valorizar muito o tipo de acolhida que nós recebemos pelo Estado, né, na Suécia, todos os direitos que nós conquistamos, ser um país que é, nesse sentido, muito acolhedor, e, nesse sentido, também de ter um Estado de Direito que funciona muito bem. Então, nós víamos muitas vantagens do país e, ao mesmo tempo, nós tínhamos aquela saudade e aquela dificuldade que, no meu caso, de me sentir pertencente, de sempre estar buscando as minhas referências. Então, isso foi acontecendo, de eu sentir necessidade de voltar para a América Latina. Tive a oportunidade de uma primeira viagem, quando eu estava bem novinha, né, com 20 anos, e aí eu fiz uma viagem ao Caribe, visitei alguns países. Então, esse foi uma experiência muito importante para a minha vida, onde eu senti que eu tinha que voltar ao continente. E eu consegui fazer isto através da universidade, quando eu passei a buscar essas temáticas. Na França, estudei buscando pessoas que ensinavam sobre Paulo Freire e outras pessoas importantes para a América Latina. E, então, eu sempre buscando essa questão do terceiro mundo, essa questão da América Latina, eu me envolvi em fazer estudos nessa direção. E me envolvi muito com os imigrantes e a questão da educação popular. E, posteriormente, eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil. E o conhecimento sobre o Brasil foi também uma experiência muito gratificante, que me ensinou muita coisa. No Brasil, eu percebi a força da oralidade, a força da espiritualidade desse povo. Eu percebi a importância da negritude. Estive mais no Nordeste, mas também estive no Rio de Janeiro. E, assim, eu percebi que nós formávamos uma irmandade. Ou seja, mesmo sendo de outro país, de ter uma trajetória bem diferente, eu me sentia em casa. Desde a primeira vez, me senti totalmente em casa. E as pessoas me acolhiam como uma irmã mesmo, né? Então, eu, nesse sentimento de irmandade, eu nutri esse desejo de poder contribuir com as pautas deste país. E, no caso, principalmente através da educação popular, que é a área que mais eu me envolvia. E, então, eu realizei esse trabalho, me envolver com a educação popular e tive depois a oportunidade de vir trabalhar. E para trabalhar foi na universidade. Então, na verdade, não foi de imediato pelas realidades vivenciadas no Brasil, mas foi através dessa história de familiar e a partir do momento que eu deparo com o racismo à brasileira, eu fico muito impactada com isso. E isso me levou a ter que me posicionar com relação a isso de uma maneira muito, muito direta. E minha mãe sempre me dizia uma coisa, que o racismo nas Américas é muito pior que o racismo na Europa. Ela achava. Por quê? Porque lá na Europa, onde nós morávamos, as pessoas podiam ter sentimentos racistas ou mostrar o racismo, mas elas estavam na casa deles. E nós não estávamos necessariamente na nossa casa. Mas, nas Américas, onde nós nascemos, o racismo afeta a própria população, a população que é nativa. E isso é uma agressão muito maior, né? E um ressentimento muito grande para as pessoas que
que moram lá. Então, ela sempre fazia essa comparação, né? Ela conseguiu perceber a diferença entre o racismo vivenciado nas Américas e o racismo vivenciado... Não que ele seja maior ou menor, mas a questão de como ele nos afeta, né? Como no nosso pertencimento. Então, isso eu percebi na universidade uma espécie de complexo que havia às vezes, que as pessoas às vezes expressavam, de dizer que os problemas do Nordeste eram devido ao fato de não ter vindo tantos europeus para cá. Então, isso me chocava um pouco, porque eu me chocava que pudessem dizer isso, inclusive para uma pessoa que nem era europeia e também não era dessa cor. Então, e como podiam dizer isso na frente das próprias pessoas negras lá da sala, né? Então, isso me mostrava a naturalização do racismo, que é uma coisa que eu percebi rapidamente, que a naturalização do racismo à brasileira, ele é muito forte e ele se assenta num apagamento, que é o apagamento do corpo-memória da negritude, né? E esse apagamento ele passa pelo apagamento físico, onde as pessoas negras são muito mais atingidas, né, pela morte física, né, a morte matada mesmo, e pelo genocídio simbólico, que eu acho que é ainda pior, no sentido que ele atinge todo mundo, sem exceção, né? E aí é uma das questões que mais tem pautado o meu trabalho durante todos esses anos, é trabalhar principalmente nessa questão da violência simbólica, desse genocídio simbólico. Gratidão, Sandra, por partilhar um pouco da sua história, que conta um pouco também da história das migrações de quem tem lutado pela democracia e pelo direito a existir. E agora a gente vai ouvir o pastor Simões contando um pouco de si, para a gente poder conversar agora. A nossa origem vem do interior, né? Como qualquer pessoa aqui do Ceará. Nossa origem é do sertão. E meu pai veio para Fortaleza. E os meus pais foram soldados da borracha, no norte, né? Então, viveram ali no norte muito tempo. Foi onde eu nasci em Belém do Pará. E de lá eu vim para cá. Então, a nossa família migra aí, território da Paraíba, Ceará, e aí o Amazonas, Bolívia, Peru, Belém, e aí a gente voltou para cá. E como é que eu me percebi como negro, né? Eu não me percebi, eu era uma criança muito pobre, a gente sempre teve muita dificuldade com as questões básicas. 3 refeições por dia era um luxo, então a gente tinha muita dificuldade de alimento. Mas a minha mãe, ela, de uma forma muito subjetiva, ela ensinava para a gente colocar muito livro à disposição, né? A gente não tinha televisão, nenhum aparelho eletrônico, que eram muito caros na época, então, mas a gente tinha muito livro, então a gente sempre lia muito, falava bem, a igreja também ajudou a gente a se expressar, então eu não me percebia como negro, eu me percebia como uma criança comum. E a gente foi crescendo, eu comecei a crescer e eu fiquei olhando o jeito que as pessoas olhavam para o meu corpo, né? Eu era diferente, mas então, até então essa diferença não me causava nenhum constrangimento. Mas foi um dia, aconteceu um episódio, que eu estava na frente da minha casa, cumprindo ali uma tarefa inglória que eu detestava, que era encher garrafa e varrer a casa. Então eu estava varrendo a casa, aconteceu um roubo na rua da frente, e a vítima volta com o policial, e o policial entendeu que eu tinha cometido o roubo. Então ele me agrediu, e ele pediu que eu desse conta do produto do roubo, né, da bolsa da mulher. E eu não sabia o que era aquilo, né? Ninguém nunca tinha me maltratado, me chamado de vagabundo. Ninguém tinha apontado uma arma para mim. Foi naquele momento. E eu saí dali ferido. As mulheres me salvaram, as vizinhas começaram a gritaria e tal. Tiraram ele de cima de mim. Mas eu era um menino muito magro, né? Então você imagina, eu estou na minha fase mais gorda. Então eu era muito magro, pesava muito pouco, e tinha um homem ali me agredindo armado, né? Então, aquilo me marcou. E depois de um tempo, eu me olhei no espelho, ferido, e eu entendi, então, que o meu corpo era atravessado, marcado por alguma coisa que eu ainda não sabia o que era. E logo depois eu comecei a entender os olhares,
o segmento do segurança na loja. Eu lembro do episódio que eu saí com a minha mãe e o segurança sempre muito perto, e a minha mãe gritou com o segurança, né? Ele é meu filho, né? Então, isso sempre é uma característica das mães, de proteger os filhos da expressão mais dura do racismo. E aí, de repente, tudo fez sentido, né? Então, eu fui me posicionando no mundo também de outra forma. Eu aprendi a ser mais duro, né? Então, eu tive um período da minha vida muito fechado, muito agressivo, né? E pronto para responder a qualquer momento, a qualquer sinal, qualquer sinal de ameaça, eu já estava preparado, né? Então, aí eu fui lutar, eu me tornei um atleta de luta, me profissionalizei nisso, e aí eu fiquei duro, né? Porque eu precisava reagir, no meu entendimento, até então, era reagir ao racismo, era demonstrar força, era demonstrar embate, capacidade de resposta física para isso. E depois as coisas foram acontecendo, e aí eu também fui me entendendo como negro, e fui me organizando com outros negros ali de forma muito incipiente, era mais como uma irmandade, né? Como a Sandra Petit falou aqui, então era mais uma irmandade, a gente se aproximava ali para tentar se proteger, então a gente tinha um coletivo de negros que se autoprotegia, não é? Então foi assim que eu fui me apresentando para o mundo, né? Muito atravessado pela presença da minha avó materna, que era paraibana, uma mulher muito pequena, mas de muita força, muita energia. A minha mãe também teve uma influência muito forte na minha vida, nesse sentido sempre de falar, né, do cuidado, né, de escolher as companhias, de fazer as melhores escolhas. A minha mãe me salvou nesse sentido. Então foi a presença feminina muito falando aqui, né, ao meu ouvido, nos carões da vida. E eu fui também me posicionando no mundo, escolhendo lado, né? Então eu escolhi lado muito cedo. Eu comecei a entender, estranhar o Bom Jardim, né? Eu me criei no Bom Jardim, então comecei a estranhar essa desigualdade, e eu comecei a entender que essa desigualdade era racista, né? Então eu moro num bairro com o IDH muito baixo, próximo dos países da Sahel Sahariana, dos países mais pobres do mundo. E eu cruzava para deixar o almoço da minha irmã na Barbosa de Freitas, na Aldeota. E eu chegava lá, era um outro país, mas que também não me pertencia. O meu corpo continuava estranho naquele lugar. Eu passava, a viatura diminuía a velocidade, eu passava, o segurança vinha para fora das lojas, não é? Então, é o corpo que transita, mas não transita de modo tranquilo. Esse corpo é sempre uma ameaça, né? Então, eu me formei quanto pessoa, né, quanto ser humano, nessa condição. E não foi uma autopercepção de ser negro. Foi o Estado, o braço armado do Estado, que disse que eu era negro. Então, não foi fruto de uma autoanálise ou de uma construção política, de dizer assim, eu vou me afirmar no mundo a partir da minha cor e da minha origem. Não, eu só era um menino pobre e feliz, mas foi o braço armado do Estado que me disse que eu era negro e quis me colocar num lugar que esse lugar nunca me coube e nem me caberá, que é o lugar da subalternidade e o lugar menor na sociedade, né? Então eu parei de acreditar, eu nunca acreditei nisso, e não foi esse episódio que me fez voltar, né, recuar diante disso. Não, pelo contrário, esse episódio me fortaleceu, me tornou mais forte, a ponto de hoje eu fazer um enfrentamento muito aberto do racismo institucional e do racismo estrutural, principalmente quando tange a vida dos meninos e das meninas mais pobres, mais empobrecidos, furtados dos seus sonhos, furtados das possibilidades de alçarem voos maiores. Então eu tenho muita alegria, encontro prazer nesse embate. Para mim não é um fardo enfrentar o racismo, para mim é uma condição de vida que eu preciso fazer o enfrentamento para que a gente possa ter uma sociedade onde a cor da pele não seja mais importante que o brilho nos olhos. Gratidão, pastor, pelas palavras e pela partilha. Eu acredito que tanto você quanto Sandra trouxeram elementos que a gente pode trazer para outra reflexão, para tornar mais complexo o debate sobre o racismo e sobre os seus desdobramentos, né? Vocês falam da sua ancestralidade, da importância da família, da importância dessa linhagem familiar também, que foi fortalecedora, mas também dos desafios que esse racismo, que está impregnado, né, nessas bases da desigualdade no Brasil,
desigualdade de gênero, raça e classe. A gente está muito pautado nesse tripé. E o Brasil ele tem suas especificidades, como Sandra bem disse, o pastor também falou, sobre esse racismo. E aí nosso debate vai caminhar para esse caminho, para essa conversa. Tem um ditado que eu sempre tenho usado nas minhas conversas, que é: enquanto os caçadores contarem as histórias, os leões sempre serão os derrotados. A gente precisa discutir o que é esse racismo, as suas diferentes dimensões, desde as pessoas negras, desde a população negra, que tem sido silenciada ao longo da história desse país. Como vocês percebem esses desafios hoje nos espaços que vocês transitam? Nos espaços de educação, nos espaços de mobilização, nos enfrentamentos. E como tem sido a atuação de cada um para tentar enfrentar, romper, construir outras possibilidades. Você falou do Paulo Freire, Sandra, não tem como não falar dessa possibilidade entre denúncia e anúncio. Que a gente está denunciando a situação do racismo, nós estamos denunciando o extermínio da juventude negra, as desigualdades históricas, mas a gente também precisa anunciar o que nós podemos fazer para além dessa discussão, o que nós podemos fazer para além de tornar pública as dores e o que está sendo construído dentro da militância, da trajetória, da caminhada de cada um. Eu penso que nessa nossa apresentação já tem alguns elementos, né? Porque eu acho interessante que a questão desse silenciamento que nós falamos, né? Tem um elemento que afeta muito a nossa psique. E aí eu digo a nossa, porque eu também sou das Américas, né? E meus ancestrais tiveram uma história muito semelhante aos ancestrais brasileiros, né? Então, nós vivemos uma psique muito afetada, né? Pelo desterro forçado dos nossos ancestrais. E também pela forma terrível que os povos originários foram tratados, né, nessas terras. E uma coisa que me impressiona e que eu percebo é que essa consciência sobre quem nós somos muitas vezes nos é dada pela maneira como somos tratados, pela forma como nos é devolvida uma imagem pejorativa e como nós somos colocados em condições inferiorizadas em tantas situações. Mas que tomar consciência disso não é tão natural, né? Mesmo com a família, às vezes, que pode estar até envolvida, né, em algumas discussões. No meu caso, até que tinha muito essa politização, mas de perceber a necessidade de agir é diferente, né? De agir no sentido do antirracismo, né? Quer dizer, o antirracismo ele é um momento em que você decide que você tem que tomar atitude frente a isso, não só individualmente, mas por uma causa que atinge a todos, né? Então, isso eu passei a sentir como premente, a partir desse meu envolvimento, né, com as pessoas aqui no Brasil, em todos os âmbitos, percebendo isso da parte delas e percebendo como isso me afeta também, né, na televisão, considerar o povo negro inferiorizado em grande parte, às vezes ridicularizado, debochado, né? De perceber que as nossas narrativas não estão presentes, né? As nossas narrativas não estão nos currículos, e
a partir de um certo momento, comecei a sentir falta das nossas narrativas no próprio campo progressista, né? Onde eu percebo que eu, que trabalhava com a educação popular na universidade, não via nomeados quem éramos nós. Que povo é esse? O que significa popular? Então, popular é uma coisa genérica, né? Da forma como é passada. Então, povo, alisamos, trabalhamos a favor da emancipação do povo. Mas de que povo nós estamos falando? Ou de que povos, né, no plural, nós estamos falando? E aí não conseguia perceber as nossas narrativas, nem mesmo no campo progressista, não tinha uma real presença. Então, assim, emendas de nossos cursos que foram feitos por pessoas progressistas não citam nenhuma bibliografia de autores ou autoras negras, negros e negras, não citam os nomes de ícones de resistência ou simplesmente de pessoas que participaram de forma concreta para o desenvolvimento do país, que construíram esse país e que construíram também em outros lugares, porque nós também tratamos também de países estrangeiros, de outros lugares, não saber nada sobre os países mais próximos, nem da fronteira, né, das fronteiras do Brasil, não se ter nenhuma informação, praticamente, e não se ter conhecimento sobre questões básicas, de onde vêm os negros, né, que estão aqui, eles foram trazidos de quais lugares, quais eram as etnias. Ninguém, praticamente, né, se for perguntar, saber citar que lugares são esses, né? Quem sabe citar são pessoas já envolvidas, engajadas nessa luta diariamente, mas o cidadão comum não sabe dizer. E, assim, de modo geral, então, essas coisas foram me incomodando cada vez mais, porque uma coisa que eu percebo é que a reprodução do racismo, que no Brasil tem a particularidade de ser talvez um dos mais virulentos, pelo fato de ter durado mais tempo também o processo do escravismo e pelo fato de não ter havido um real reconhecimento, né? Até hoje, nós estamos vivendo situações impressionantes de negação, né? do próprio período escravagista, de como ele afetou e afeta até hoje, né? O país como um todo. Então, de perceber que isso impede que as pessoas possam se libertar, né, de uma história que, na verdade, para nós não começou há 500 anos. Né? Então, a história porque os africanos, né, eles têm uma história no seu próprio continente, e nós somos descendentes dos africanos, temos uma história milenar, né, de muitos e muitos milênios. E, além disso, os próprios povos originários também têm histórias milenares muito anteriores, né, ao momento da vinda dos europeus, né, que invadiram seus territórios. Né. Então, tudo isso me fez pensar no quanto nós somos, de fato, não vou usar essa palavra alijado, porque não é isto, pensando nas pessoas deficientes, mas no quanto nós somos impedidos de nos conhecermos, de conhecer nossas histórias, e com isso nos fortalecermos para ir ao combate, né? Para esse combate, ele vir com muita afirmação, né? E não só com dor, porque a dor é o que muitas pessoas têm acesso à dor, né? A dor no sentido
de muitos sofrimentos, né? Muitas injustiças de toda a ordem que atingem os povos africanos, os seus descendentes, né? Os descendentes dos africanos e os povos originários. Então, num caso, uma coisa que me marca é isso, né? Esse sofrimento, mas que devido a um grande desconhecimento que é deliberado e que termina gerando uma psique que não consegue se libertar. E aí não falo só dos negros, falo de toda a nação, porque não é possível uma nação se constituir na base de tamanhas injustiças e, ao mesmo tempo, se negando, né? Negando sua história, negando os seus povos, né? Então, isso gera uma psique bem, né, do ponto de vista do consciente coletivo, muito carregado. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado do anúncio, né, do positivo, também de saber que não só que as resistências sempre aconteceram das formas mais variadas, que a oralidade é uma força imensa desses povos, né, que se conectam com a ancestralidade através da oralidade, através desse corpo-memória, que são mantidos através de todas essas tradições, através de todos esses modos de produção de conhecimento, desses modos de existir, né? Que aí, desde os marcadores musicais, tecnologias, artesanatos, enfim, tantos modos, tecnologias de toda a ordem, né? De arquiteturas e formas de arte, etc. Então, que isso sempre aconteceu, como as próprias revoltas e muitos combates físicos mesmo, né? E tudo mais, os quilombos, enfim. E que tudo isso nós podemos potencializar a partir da conexão, né? Então, esse trabalho que nós estamos realizando, em grande parte, né, nós realizamos mais na universidade, porque é onde eu estou atuando, né, no meu dia a dia, e também na escola de ensino básico, né, e na formação de professores e professoras, e também nos movimentos que nos chamam, a gente sempre está nos movimentos, procurando realizar esta formação. Uma formação que é baseada muito mais, assim, além de baseada em passar conhecimentos instrutivos, ela é baseada muito no aspecto da conexão, no aspecto de entender este pertencimento, que fazer com que as pessoas, ao perceberem o que significa a negritude, que é mais do que uma cor, né? É muito mais amplo do que isso, perceber essa grandiosidade dos aspectos civilizatórios, a grandiosidade que formar parte desses povos, né? De como isso de engrandecimento para a nação brasileira, né? E como isso são os próprios instrumentos que nós temos, né, para esse combate, além de todas as outras formas de combate, né, de transformar isso em políticas públicas, de transformar isso em reconhecimento oficial e tudo mais. Mas que, em grande parte, é isso, que a gente possa trabalhar muito esse anúncio, que eu acredito que há uma contribuição enorme a se fazer, além de tudo que já a negritude já vem fazendo secularmente, mas há muito mais ainda a se fazer a partir desse conhecimento, dessa conexão e desse empoderamento que acontece quando você descobre que você já tem esses instrumentos, estão dentro de vocês e dentro no seu entorno, nas suas comunidades, e de saber que essa irmandade ela ultrapassa as fronteiras, inclusive da nação brasileira. Gratidão, Sandra, pela essa reflexão.
por apontar essas possibilidades de intervenção na realidade, no cenário desafiador que nós vivenciamos. Esse é o grande desafio. E aí, gostaria de ouvir o pastor também trazer sua reflexão, pastor Simões, dentre anúncios e denúncias, onde é que nós estamos caminhando? Então, pensando aqui nas denúncias e no anúncio, né, o que é que eu tenho visto, né? Então, primeiro que meus olhos são muito limitados, mas está acontecendo muita coisa. Primeiro eu queria chamar a atenção para uma reivindicação de que não há mais volta, não é mais possível viver numa sociedade e fingir que o racismo não existe, porque os negros e as negras decidiram que não querem mais viver nessa sociedade. Então não tem volta para nós. Nós não vamos voltar a uma condição menor do que a nossa dignidade exige. Então é um caminho sem volta. Nós vamos resolver isso e nós vamos construir a outra nação que nós queremos. Isso está muito evidente para nós e não tem volta. Outra denúncia que a gente podia fazer é na distorção de recebimento pelo trabalho, não é? Então, nós vendemos a nossa força de trabalho e recebemos menos do que a média de trabalhadores brancos. Então, nós queremos aquilo que é nosso, né? Por direito, nós temos os mesmos direitos que vocês, então nós reivindicamos isso e não tem volta, né? Então, nós vamos continuar reivindicando. A gente podia falar também do hiperencarceramento da população negra. Né? Tem um monte de saída, o sistema judiciário brasileiro, ele é macho, né? Ele é heterossexual e é branco. E a outra face dessa moeda é a grande escravização dos negros agora sentenciados, aqueles que têm a felicidade de serem sentenciados nas suas penas, né? Porque a grande massa carcerária do país nem o direito a julgamento teve, porque são presos provisórios. Essa vergonha nacional nós queremos passar limpo. Então são denúncias que nós fazemos e pautas que nós estamos disputando na sociedade e vamos continuar a fazê-lo até vencê-las, e outros desafios virão que nós também venceremos. A gente tem uma tradição de sobreviver a situações muito difíceis, né? Então já tentaram exterminar a gente de todo jeito, não deu certo. Nós venceremos, nem que leve 200 anos a mais, mas nós venceremos. Então esse é o grande anúncio, né? Esses desafios se colocam para nós como situações a serem superadas, nós vamos superá-las, e o grande anúncio é que a gente continua vivo, a gente continua feliz. Eles combinaram de nos matar, a gente combinamos de não morrer, né? Nós continuamos com muita alegria, com muita força, com muita disposição a construir uma nação mais justa, mais soberana. Tem processos auto-organizativos da juventude, aquilombamento de meninos na área cultural, teatro, dança. As bibliotecas comunitárias aqui na periferia de Fortaleza são organizadas, na sua grande maioria, por pretos e pretas, servindo a outros pretos e pretas, num processo de auto-organização, num processo de auto-formação política também. Então, os meninos estão fazendo os saraus, estão questionando, inclusive, as apropriações culturais, não é? Festas black, sem a presença dos blacks. Então, isso não é mais admissível. Os meninos têm pautado, as meninas têm pautado isso. Então, o grande anúncio é isso, é que a gente vai continuar sinalizando que cidade e que país nós queremos, e o maior anúncio de tudo é que nós venceremos, porque a gente tem uma expertise muito grande de sobreviver. Então, nós vamos vencer isso, nem que leve 200 anos, como diz o Thales Azigon, nós venceremos, e esse é o grande anúncio. E que maravilha ouvir dessa maneira que a gente está se reconstruindo na resistência. Acho que a resistência é uma palavra que atravessa a população negra historicamente e é ressignificada de maneira muito forte pela alegria, pela estética, pela capacidade desse senso comunitário, esse aquilombamento que tem se fortalecido. O Ceará com mais de 60 quilombos, fora os quilombos que a gente tem se organizado nas periferias, nos espaços, nas universidades também, altas formas de aquilombamento hoje. Então, tem muita coisa acontecendo que é um fruto de uma luta histórica, né? A gente está falando de uma trajetória longa, passos que vêm de longe, né? E essas lutas históricas têm formado essas políticas públicas que a gente reconhece, faz as críticas, mas reconhece também que foram importantes para a construção do que nós estamos tentando
debater nesse cenário no avanço, tanto da política curricular, como a Lei 10.639, quanto as demais políticas afirmativas, como a Lei de Cotas, que é importante para nós, sim. E aí a gente vai caminhar para esse momento de refletir das nossas esperanças, né? Do que a gente construiu até aqui, do que a gente pode construir. E nesse novembro, que não deveria ser só um novembro, acho que a consciência negra é uma necessidade urgente. A sociedade brasileira toda precisa se apropriar dessa discussão e debater que a questão do racismo é uma questão da população brasileira, e a população e os governantes precisam se responsabilizar por essa dívida histórica. E a gente está nesse movimento agora de dizer quais as nossas esperanças, e a gente também já vai preparando esse encaminhamento dessas políticas afirmativas, das políticas construídas até agora, qual o saldo, qual a leitura que vocês fazem, e também já pedir para vocês começarem a preparar esse momento de um até mais, né? Não é despedida, não, acho que é um até mais, para que essa conversa se estenda em outros momentos, que acho que é importante para nós. E aí, faculta a palavra aí, quem quiser conversar primeiro. Então, Keline, eu acho que a gente consegue... Qual é a grande esperança, não é? Eu tive o contato e a minha identificação como negro de forma muito traumática, não é? Então, foi um outro me dizendo quem eu era. As novas gerações que estão chegando, elas já vêm com uma pauta, uma visão sobre si muito positiva, não é? Eu tenho uma filha de 9 anos e ela não teve uma experiência traumática para dizer que ela era negra. Fui eu dizendo: filha, olha como você é linda, olha os seus cachos, de onde vem? A gente é descendente de reis e de rainhas, nossos passos são milenares, a gente não tem 500 anos. Nós temos milênios, porque a Etiópia foi um império há muito tempo e a gente descende de lá. Então, a conotação, a reivindicação que se faz é muito positiva. Então, esses meninos, essas meninas que são dessa geração, vêm de um outro jeito, vêm olhando o mundo de outra forma e vêm com outras necessidades. Então, eles têm necessidade de organização, eles têm necessidade de visibilidade, eles têm necessidade de protagonismo muito mais alta. E eu confio demais nessa geração para encaminhar os processos de luta, de reivindicação e de transformação. Há 10 anos atrás, para a minha vida, não mudou muita coisa, mas na vida de um menino desse, ou de uma menina dessa da periferia, 10 anos mudou muito, o futuro deles mudou. E essas mudanças também, eles vão se adaptando muito forte e muito rapidamente, de forma que eu imagino que em breve espaço de tempo, e aí breve espaço de tempo numa história como a do Brasil são 30 anos, essa geração vai estar pautando outras coisas muito além da que a minha, ou de que Sandra e Keline pautou. Então, eles têm fome, têm outro tipo de fome de direitos, outro tipo de fome de justiça, eles olham o mundo de outra forma. Então, eu estou muito... eu quero continuar vivo e bem vivo para ver se o futuro chegar, que vai chegar, não é? Então, quando essa aurora do novo tempo chegar, eu vou estar muito, muito desperto, né? E muito acordado para estar olhando e vibrando, abençoando de alguma forma a luta desses meninos. Eu sei que eles têm reforma da Previdência para desfazer, reforma trabalhista para desfazer, eles precisam da outra guinada na economia e eles conseguirão. Eu confio plenamente na força e na capacidade deles de reinvenção da vida a partir da inspiração que eles olharam na geração que está caminhando à frente deles e à frente delas. Então, eu tenho profunda confiança de que em 30 anos a gente reverte isso e que a mudança chegou e ela não vai parar no Brasil. A gente vai continuar pautando essa nação mais justa, soberana, não é? Com justiça social, com o enfrentamento às desigualdades e, principalmente, o desmantelamento da máquina do racismo estrutural. Muito bem, pastor, gratidão por essa reflexão. E aí, Sandra Petit? Eu também sou otimista. Eu penso que daqui para 50 anos nós teremos um Brasil muito diferente para melhor, né? Eu acredito nisso. E que nós estamos numa encruzilhada onde nós fazemos parte de uma geração que está fazendo a ruptura maior, né,
com relação a um sistema que vinha se reproduzindo sistematicamente, sem maiores questionamentos por parte dessa população não negra, né? Ela não se sentia na necessidade de refletir sobre isso. E eu acho que daqui em diante será impossível negar, né, a questão racial, cada vez menos possível negá-la, e que será impossível pensar em resistências, né, que não envolvam de maneira mais entranhada essa dimensão, né, da problemática brasileira, que é a questão racial, que ela é transversal e ela é incontornável, não tem como escapar dela, né? Então, se tentou escapar dela para não declarar que o país, desde seu nascimento, né, ele foi racista. Mas, em 2001, em Durban, o presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, ele foi obrigado, né, ele se viu obrigado a reconhecer que o Brasil foi um país racista e que realmente carrega uma herança muito pesada com relação à questão racial. E, daí em diante, depois de 2001, que foi em Durban, na África do Sul, este pronunciamento, não foi mais possível negar essa realidade, né? Então, todas as tentativas de negação que aconteceram e estão acontecendo, elas são fadadas a total insucesso, porque a realidade ela fala por si só, né? Ela é muito mais poderosa do que qualquer discurso que se possa fazer, mesmo tendo na tentativa de destruir as narrativas de conquistas e de toda essa luta que já é secular. E eu acredito também que essas novas gerações, elas têm esse desafio de agora enfrentar o que significa lutar para que isso venha a se consolidar, né? Ou seja, que se consolidem nossas conquistas, para que justamente nós não possamos mais ter essas situações terríveis que a população vive no seu dia a dia. E eu tenho muito a sensação que isso passa através desses trabalhos de conexão, onde as pessoas vão se conhecendo cada vez mais, se percebendo e percebendo que isso está entranhado, né? Que essas relações estão entranhadas nas nossas vidas e que nós não podemos deixar de honrar, né? Essas ancestralidades que tanto fizeram pelo país e estão fazendo, né? Então, eu sou muito otimista com relação a isso. Eu penso que nós estamos vivendo um momento de uma encruzilhada muito importante, onde, aparentemente, nós estamos retrocedendo, mas que, na verdade, esse é apenas reflexo das nossas forças, né? E que essas forças estão sendo colocadas à prova para mostrar o quanto nós ainda vamos ganhar com isto, né? Então, nós, contraditoriamente, é um momento difícil que nós estamos passando, mas que ele vai gerar novos frutos, né? Frutos muito poderosos, né? Onde ninguém mais vai se enganar, né, com relação à história do Brasil. Ela impõe a sua verdade, né? A história do Brasil está se impondo, né? A sua verdade está se impondo. E quanto mais aparecerem histórias fake, mais a história do Brasil vem se impondo. E a história que não foi contada ainda
oficialmente, que não foi ainda vivida por todo mundo, né? E eu espero que aconteça como eu vi em Trinidad e Tobago, que nas escolas, durante um ano, se preparam as oralidades, as festividades, dentro do próprio currículo, né? Dentro do próprio currículo se prepara isso naturalmente, e tem um dia do carnaval que todas as escolas saem para desfilar, e isso é preparado de forma curricular durante o ano. Isso será uma coisa natural. Futuramente, nós teremos uma outra escola, uma outra educação e um outro país. Que isso vai ser um bem para o Brasil, um bem para as Américas como um todo. E eu acredito nisso, porque a força da ancestralidade é maior do que tudo. E como é importante, né, ouvir vocês dois falando sobre essas questões, porque esse debate raramente pauta-se nas discussões dos trabalhadores do serviço público. E nós somos afetados cotidianamente pelo racismo nas instituições, tanto no racismo estrutural, porque é o nosso público quem tem acesso aos direitos básicos, quem está na escola pública, no posto de saúde, nos hospitais, e vivencia o racismo cotidianamente, pela ausência de direitos, pela violência do Estado, mas também como nós, servidores públicos, estamos organizados. Nós temos um desafio real que hoje as carreiras de maior prestígio, com remunerações mais altas, não são ocupadas pelas pessoas negras. Os servidores públicos, negros e negras, estão naquelas carreiras em que a remuneração é menor, onde o assédio moral é legitimado, muitas vezes, nesses espaços, naturalizado pelas chefias. Tem sido um debate que nós estamos levando, porque o assédio moral também é carregado de racismo nesses espaços, que nos espaços de educação não perceber a importância do pertencimento e da história do povo negro na formação desse país também tem afetado nos índices, por exemplo, do tão temido SPAES, que as pessoas estão essa semana debatendo e se preocupando nas escolas, e várias escolas não vão alcançar os índices por causa da violência urbana. Essa violência urbana, essa juventude, quem está morrendo lá tem cor e tem gênero. Então, nós no serviço público precisamos nos apropriar mais do que nunca dessa discussão. E eu acredito que o pastor Simões e Sandra Petit trouxeram elementos que podem ser gatilho para debates posteriores nas nossas formações, para dizer que não há como fazer serviço público de qualidade sem debater justiça social, sem debater equidade de direitos, sem debater como o próprio serviço público muitas vezes tem legitimado essa desigualdade histórica nesse país, legitimado e naturalizado o lugar de negros e indígenas como um lugar de subalternidade. Nós vivenciamos nos relatos, nas formações e nas pautas. Esses trabalhadores e trabalhadoras do serviço público hoje precisam compreender que a pauta sindical, a questão trabalhista, não pode se desvincular da questão dos direitos complementares, direitos humanos. Nós não temos mais condições de fazer uma campanha salarial e não discutir o racismo nos nossos espaços, não discutir o machismo, não discutir a homofobia. Não há mais tempo para isso, porque a gente precisa ressignificar a nossa luta, e nós, trabalhadores do Serviço Público Municipal, e desde já, em nome da FETANCE, agradeço a participação de vocês, a valorosa contribuição, porque foi uma aula, né? A gente acaba aprendendo, eu aprendi muito, escrevi um bocado de coisa aqui também, e deixar essa importância da gente estar fortalecendo essa pauta. Nós temos uma demanda urgente, o Ceará é um estado muito pobre, as desigualdades são muito fortes, o analfabetismo, a violência, os índices de extermínio da juventude só crescem a cada ano, e nós, servidores públicos, como trabalhadores que mediamos o acesso à população a seus direitos, precisamos compreender a complexidade do nosso papel na sociedade. Então, desde já eu agradeço por essa contribuição, né? Também desejando que esses momentos se repitam, e da importância da gente dizer que esse serviço público, que a FETANCE tem apostado nisso. Nós precisamos formar, e formar de maneira crítica, porque a nossa luta está demandando que estejamos mais preparados para lidar com a complexidade dos sujeitos. Desde já, muito obrigada, e a gente vai partir agora para as nossas despedidas, nossas saudações.
Quero muito agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz por essa companhia tão maravilhosa, que me permite conhecer mais, entender melhor sobre essa nossa realidade. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar como um recado para os trabalhadores e as trabalhadoras é que nós aprendemos através das nossas ancestralidades que o conhecimento ele não pode ser fatiado e isolado. Então, não se pode pensar na questão do trabalhador e da trabalhadora sem entender como nós nos conectamos ou nos desconectamos, né, às vezes, pela força das circunstâncias, das nossas ancestralidades. Nós precisamos entender a nossa historicidade, né? Que nos percebemos como seres históricos, que temos que realizar esta compreensão sobre o que significa termos chegado onde chegamos, qual foi o significado para nós de estamos aqui, do desterro, mas antes do desterro, quantas situações, quantas vidas, quantas gerações não foram anteriores a nossas e que contribuíram tanto para a humanidade, não somente para o Brasil atual, mas para a humanidade. Lembrar que a África é o berço da humanidade. Então, significa que é lá onde a história é a mais antiga. Então, temos muito a aprender sobre essas histórias, né, que aconteceram antes de nós. Então, essa relação, né, que nós temos de conexão, ela ajuda a perceber, a se perceber de forma mais atuante, de forma mais empoderada. Quando a gente vai para uma pauta social, para uma pauta política, dentro da questão trabalhista, a gente não vai só pensando no imediatismo, a gente vai pensando na relação que isso tem para as gerações anteriores e as futuras gerações. O que nós plantamos hoje vai servir para que os nossos filhos, os nossos netos possam se engrandecer cada vez mais e viver num país diferente. Então, nós fazemos para a nossa vida melhorar, mas nós pensamos no engrandecimento que é essa história que não para com a gente. É isso, muito obrigada. Eu estou muito agradecido, muito feliz de estar aqui, ladeado com as meninas e nessa iniciativa do Estúdio UF, né? Eu achei assim o máximo. E queria colocar também à disposição dos sindicatos, como uma formação complementar ou como uma formação primeira, a experiência de 3 organizações. O Comitê Cearense pela Prevenção aos Homicídios na Adolescência é uma iniciativa da Assembleia Legislativa e pode contribuir, então, com a formação dos sindicatos, no sentido de trazer a pauta das condições de vida e da prevenção aos homicídios junto ao sindicato. Eu queria colocar também à disposição o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, aqui a Seção Ceará, que pode contribuir, está super aberto para fazer isso. E o Movimento de Círculos Populares, que é um movimento bem orgânico, atua ali na Serrinha, no Janguru Sul, de forma orgânica, organizando o povo para fazer luta por pautas concretas, não é? Então, a gente precisa aprender uns com os outros. Então, eu queria fazer essa sugestão de colocar esses três movimentos à disposição dos sindicatos, porque a vida exige muito. A gente tem um ditado africano que diz que a gente precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Então, a luta sindical, a luta não é só pelas condições imediatas de trabalho, mas é sobre a vida que a gente está dizendo e sobre que vida a gente está disputando. Então, a minha total disposição com os sindicatos, agradecer aqui a iniciativa do Estudo F, da FETANCE, e dizer que a gente está junto para fazer luta, mas mais do que isso, a gente está junto para celebrar a vida e arrancar a esperança dessa conjuntura tão difícil. Nós queremos arrancar a esperança, nós vamos produzir esperança e nós vamos também colher essa esperança. Tá? Então, meu muito obrigado, um abraço para vocês. E que interessante a gente falar dessa maneira, porque essa conversa foi pensada a partir das histórias de cada um, e como as histórias de cada um
trouxeram à tona luta, resistência e esperança. E é no momento freiriano, mais do que nunca, necessário dizer que esperançar é preciso. E acho que essa é a mensagem que a gente aprende daqui. Esse foi o Estúdio F, alusivo ao mês da consciência negra, que não seja só um mês, estamos reforçando isso, e que nós possamos fortalecer esse debate nas nossas redes, nos nossos espaços, nos nossos sindicatos. Vai seguir a descrição das nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook. Sigam, compartilhem, divulguem. E pode chamar aqui também os nossos convidados que se disporam maravilhosamente, né, convidados extremamente afroluxuosos, para dizer que a gente vai continuar esse debate em outros espaços. Gratidão a todos e todas, gratidão a vocês pela aula e pela partilha. Até mais.